Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, que é procedimentos estéticos que podem levar a doenças autoimunes. Para isso, a gente está conversar aqui com o Dr. Fábio Jennings. Obrigada de verdade por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Voltou! Se voltou é porque gostou, certo, Dr. Fábio? Sim, sim. Sempre um prazer estar aqui com vocês, da Cara Bem-Estar, falando sobre assuntos que englobam a nossa expertise. Perfeito. Antes dessa entrevista, a gente falou com o Dr. Fábio sobre doenças autoimunes reumáticas. Hoje a gente vai falar sobre esses procedimentos estéticos que levam a essas doenças autoimunes. Para começar, Dr. Fábio, eu separei aqui a doença do silicone para a gente conversar. Mas antes da gente falar sobre a doença do silicone, eu queria saber por que esses procedimentos estéticos que a gente vai falar aqui no decorrer da entrevista levam a essas doenças autoimunes. Essa é a pergunta do milhão, que ainda a gente está investigando, né? Os pesquisadores investigam o porquê que as próteses, principalmente falando especificamente de prótese de silicone, elas levariam algumas manifestações autoimunes. Né? Então, existem algumas hipóteses, né, que não seria somente por você ter um corpo estranho dentro do seu organismo que estimula o sistema imunológico a se defender desse corpo estranho, mas como essas próteses elas são envolvidas por um invólucro de silicone, então, teoricamente, não provocaria isso. O que tem se acreditado hoje em dia, que as pesquisas mostram, é que em torno das próteses se forma um filme de bactéria. Né? De bactérias que normalmente não causam infecções em excesso, mas que podem estimular o sistema autoimune a reagir contra aquele corpo estranho, o corpo estranho que está no teu organismo. Então, o que se acredita é que esse filme que fica, que a gente chama de biofilme de bactéria, é que seja o causador, o estimulador do processo autoimune contra o próprio organismo. Vamos falar então da doença do silicone? Sim. O que seria a doença do silicone? Como que funciona? Porque muita gente hoje, principalmente tem gente famosa, que está dando voz para essa causa e chamando a atenção também das pessoas. O que é? Sim. Ela começou a ser documentada na década de 90, quando apareceram vários casos de mulheres que queixavam-se de dor no corpo, dor nas juntas, dor muscular, fadiga, que é importante, déficit cognitivo, ou seja, déficit de memória, após a colocação, né, dos implantes mamários. Então, no ano de 92, o FDA tirou né, a aprovação dessas próteses até que se tivesse um esclarecimento maior. E em 99 foi liberado novamente porque não teve uma relação tão bem documentada do silicone com esses sintomas. Então, mas depois disso, vários outros estudos grandes epidemiológicos viram que a população que colocava os implantes mamários desenvolvia mais esses sintomas. Então, a doença do silicone, na verdade, é uma síndrome, porque você envolve vários sintomas, que são sintomas inespecíficos, né, que são sintomas mais subjetivos, quer dizer, dor nas juntas, fadiga, você não consegue documentar do ponto de vista objetivo. Então, tem outros nomes, que inclusive se dá. Um desses nomes chama síndrome ásia, que é autoinflamatório, autoimune, síndrome induzida por adjuvantes, que no caso seria a prótese mamária. Então, a definição seria sintomas autoimunes desenvolvidos após a colocação de implantes mamários. Agora, a dúvida que eu tenho em relação a essa doença do silicone é que, assim, a gente nunca mais vai poder colocar silicone. Existe uma prótese específica para que a gente não tenha essas doenças? Como que funciona? Não é que, assim, tem algumas estatísticas que mostram que, claro, isso não é a maioria das pessoas que colocam implantes mamários. São específicas, Nos Estados Unidos, tem estudos que mostram que por ano, em torno de 10% retiram os implantes por conta desses sintomas. Quer dizer, é uma porcentagem considerável, mas também não é todo mundo. Né? E você também tem que considerar os ganhos que você tem colocando uma prótese mamária, porque não é só para fim estético.
você pode colocar prótese mamária pós-mastectomia, Teve doenças câncer, né? neoplásicas, né, alterações anatômicas, que levam uma qualidade de vida ruim para a paciente. Então, as próteses trazem benefícios, sim, né, principalmente qualidade de vida, para bem-estar corporal, para, né, a própria autoimagem da paciente. Então, a gente tem que colocar isso na balança também, não criminalizar, né, os implantes mamários. Então, o que você tem que avaliar bastante é em quem que você vai colocar. Tá. Então, se é uma paciente que realmente precisa pós-mastectomia, pós-cirurgia, por uma cicatriz, aí não tem muito o que discutir, exato, né? Porque você precisa colocar, de fato. Agora, quando é para fim estético, você tem que fazer uma avaliação muito bem dos antecedentes, né? Se a paciente tem alguma doença autoimune, né? Antecedentes, se ela já fez algum implante e se deu problema, alergias, medicações e até dos hábitos de vida, né? Tá. Então, a gente sabe que, por exemplo, pacientes tabagistas vai ter uma alteração na cicatrização em relação às pessoas que não fumam. E uma probabilidade maior também de ter doenças E autoimunes. se tem alguma doença autoimune já documentada, por exemplo, lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide, e especialmente quando não está controlado, aí a gente desaconselha, a gente não contraindica. Tá. Porque essa relação, apesar de estatisticamente haver a associação de implantes mamários com doença de silicone ou com doenças autoimunes propriamente ditas, mas não é uma relação tão linear, tão proporcional. Uma dúvida que eu tenho, que eu estava lendo sobre esse assunto, é que as pessoas estavam falando que determinadas próteses levam a ter essas doenças autoimunes. É de prótese para prótese mesmo ou não tem nada a ver disso? Tipo, não. O aspecto da prótese, enfim, tem essas questões? Não. Isso acontecia antigamente quando existiam materiais que não eram tão inertes, que não eram tão inócuos ao organismo, mas hoje em dia a maioria das próteses, né, elas têm um material, tem uma homogeneidade de material, mas como eu falei antes, o que se acredita que não é a prótese em si, mas sim o microambiente que se forma em torno de uma prótese. Até porque alguns estudos mostraram sintomas parecidos em pacientes, por exemplo, com implantes ortopédicos. Entendi. Então, talvez super diferente, não tem nada a ver. esse microambiente que você faz em torno da prótese é que estimula o organismo a essa resposta autoimune, autoinflamatória exacerbada. Tiramos o silicone, resolvemos as doenças ou não, caso a caso? Essa também é outra pergunta do milhão, né? Porque você precisa... A doença do silicone não é tão bem definida, são sintomas, né? Dor no corpo, fadiga, dor nas juntas, fadiga, alteração de sono, alteração de memória. Então, você precisa documentar muito bem a relação de colocação do implante e desenvolvimento dos sintomas. Porque muitas vezes a gente vai conversar com o paciente, ele já tinha os sintomas antes. Então, não foi por conta do silicone? Não foi por conta do silicone. Mas se isso desenvolveu e foi só a síndrome do silicone, sem outra doença autoimune específica, tem uma chance sim de melhorar. Tá. Então, os estudos mostram 50% até 70% de melhora nas mulheres que tiraram os implantes mamários desses sintomas, né, que são sintomas mais gerais, de dor nas juntas, fadiga, etc. Quanto às doenças autoimunes já propriamente ditas, se a paciente desenvolveu artrite reumatoide, esclerodermia, síndrome de Sjögren, essa chance não está bem esclarecida, e provavelmente não, porque já foi dado o gatilho para que aquele fenômeno autoimune acontecesse. Então, e provavelmente vira crônico. Isso já vira crônico. Então não vai garantir que você tirando a prótese que vai melhorar. Agora, outra questão que eu estava também querendo saber, né? Tem outros procedimentos que causam também, que levam a essas doenças autoimunes, porque a gente está falando de silicone. Mas, vira e mexe, a gente também coloca outros corpos estranhos no nosso corpo e através de outros procedimentos estéticos, quais são eles?
Sim, dos estudos que se tem essa relação de procedimentos estéticos com doença autoimune, que são os preenchedores, somente o ácido hialurônico, né, que teoricamente é um material que existe no corpo da gente, que é produzido, né, artificialmente e depois injetado. Então existem as reações locais, né, que pode ser uma infecção, que pode ser a formação daqueles nódulos, e também as reações intravasculares, que a gente chama, que são as mais perigosas, que é aquele material que é diferente de uma prótese que é bem delimitada, ele é um material que é fluido, ele pode entrar na circulação e provocar, então, isquemia de pele e até cegueira. É uma preocupação hoje em dia, né, quanto a esses acidentes intravasculares que são chamados. Tá. Então, são reações locais, não são reações autoimunes, mas que se deve ter cuidado. Para isso. Se a paciente tiver documentado uma doença autoimune em curso, já anteriormente do procedimento, é desaconselhado que se faça, especialmente se tiver em atividade de doença. Quais são as doenças autoimunes que não pode fazer procedimento estético, não é aconselhável? Que não é aconselhável, né? O lúpus, a esclerodermia, também se o paciente tiver psoríase com alguma lesão próximo da face, e também a artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, porque nesses pacientes eles estão inflamados e aquela barreira que a pele tem para levar outros organismos para dentro do corpo, ela está quebrada por causa da inflamação. E aí você vai colocar mais outro material, quer dizer, o risco de ter infecção, de formar nódulos e até de reativar a doença é grande. E isso acontece especialmente nas doenças que têm manifestação de pele, ou seja, o lúpus, a esclerodermia e a síndrome de Sjögren em algumas situações. Então, paciente que já tem essa doença e que está em atividade, usando medicação imunossupressora, a gente desaconselha. Tá. Se o paciente tem a doença, está bem controlado, não está tomando medicação imunossupressora, ok, com cautela, né? Que eu falo sempre, vamos fazendo aos poucos e vendo como você reage. Tá. Né? Porque pode ter uma reação, já querer colocar um volume muito grande no rosto. Do nada... E aí não vai ter depois o que a gente faça desencadeando esse processo autoimune inflamatório. Então é mais tranquilo. E tratamento para isso é a mesma coisa? Assim, por exemplo, quando uma pessoa está com lúpus e aí vai colocando exageradamente, depois disso, tem que tratar da mesma forma de antes ou é um tratamento a mais ou não tem tratamento para isso? O tratamento quanto à manifestação mais local seria um tratamento mais mesmo local do procedimento em si. Tá. Mas é claro que um paciente com lúpus, com manifestação de pele em atividade, né, fazer um procedimento desse é ser muita irresponsabilidade. Não ouvir o seu médico, tanto do paciente quanto do médico que injetou uma quantidade de bioestimulador, de preenchedor nesse paciente. E aí, o que se usa, né, localmente são as enzimas, a hialuronidase. Mesmo em pessoas que não têm doença autoimune, se usa muito corticoides, corticosteroides, que são medicamentos anti-inflamatórios e que também diminuem a resposta autoimune. Então, por isso que a gente toma cuidado com os preenchedores em pacientes que já têm, porque ele pode estimular o sistema imunológico. E depois, claro, que pode reativar a doença também. Né? Então tem que ter esse cuidado para... Por exemplo, o lúpus tem o rash malar, que é uma lesão inflamatória que dá em asa de borboleta. Que é nessa região malar. Então, fazer procedimento nessa região que já está inflamada, é um pouco perigoso. O risco de você fazer aqueles nódulos ou infecção, ou até, né, acidentes intravasculares que são graves é maior. Então, a gente desaconselha se o paciente tem uma doença autoimune já definida. E aí, depois a gente vai ter que tratar a atividade
que aí vem mais que daí pesado. vem mais. Não faça isso, gente, por favor, viu? Agora, até em relação à doença do silicone, que a gente estava falando aqui no comecinho, a gente estava falando que tirou 50% ali, 60% de ficar tranquilo, ficar bem. Mas se não ficar bem, qual é o tratamento também para isso, além de tirar o silicone? Essa é também a resposta, porque a gente ainda não tem estudos mostrando o benefício do explante, né, de você tirar o implante mamário, mas daí você tem que tratar os sintomas. Tratar a fadiga com exercício físico, com remédios, medicamentos para dor, muitas vezes terapia psicológica mesmo, porque são pessoas que às vezes já têm alguma necessidade de ter, né, por alteração mesmo estética, e que aquilo melhorou a qualidade de vida por um lado, mas piorou por outro. Então você tem que dar esse suporte, esse acolhimento, e muitas vezes é multidisciplinar. Um psicólogo, um preparador físico, um fisioterapeuta, o dermato, o reumatologista junto, o cirurgião plástico, para dar esse apoio depois do procedimento. Porque tem que fazer o serviço pós... para acompanhar. Para acompanhar, né? Porque não é só você colocar, você tem que acompanhar. E uma coisa que a gente observa com os pacientes da gente especificamente, que hoje existem vários medicamentos imunossupressores, imunobiológicos, que são seguros, que são eficazes para aquela doença específica. Mas quando a pessoa vai fazer um procedimento cirúrgico, tem todo um preparo de você suspender a medicação, um tempo antes, dependendo com a medicação, para que não haja a infecção ou complicações na cicatrização daquele procedimento cirúrgico, especialmente procedimentos estéticos. Né? Então, esse cuidado que a gente sempre orienta os nossos pacientes a nos falarem para poder a gente suspender. E também porque, mesmo nos procedimentos que são menores, por exemplo, são de locais, rosto, né? que são locais, se você está tomando um imunossupressor, um corticosteroide numa dose mais alta, provavelmente o resultado não vai ficar tão bom como planejado. Então, a gente tem que também, né, orientar quanto às expectativas da pessoa que está fazendo, que quer ficar melhor. Ou seja, procurar um médico que entenda e que te acompanhe. Da parte sistêmica, principalmente. Isso, atualmente, a gente tem observado bastante essa parceria dos cirurgiões plásticos, dos dermatologistas, que pedem para os médicos que acompanham a doença autoimune sistêmica falarem o momento correto ou se está indicado ou não fazer um procedimento desse tamanho. Quanto aos outros procedimentos estéticos, que é uma pergunta que é muito comum, é sobre os procedimentos mais físicos, né? Ou seja, aquele microagulhamento, o ultrassom focado, o laser. Então, esses geralmente não tem problema, porque são mais físicos. O único problema que tem é quanto ao laser e os pacientes com lúpus, porque é luz. E aí tem aquela região que você falou que já está ali, Isso, e uma coisa que pode desencadear a doença é a luz, né, a exposição aos raios UVB e UVA nesses pacientes. Então, a gente desaconselha laser em pacientes que tenham lúpus, porque pode estimular, então, a reativação da doença. Ficar de olho, então, para cada procedimento, então, né? Você viu que para cada procedimento temos que ter alguns cuidados, né, quanto ao paciente num todo e não só localmente, ver que colocou, ficou bonito, mas a gente tem que ver né, as consequências disso. Então, tem pacientes que já têm um histórico de doença autoimune, de algum outros sintomas, ou numa investigação, presença de alguns autoanticorpos, a gente tenta conversar muito bem e orientar. Tem que ser uma decisão compartilhada. A gente pode colocar, mas pode acontecer isso, isso, isso. Preparar o paciente de que Sim, não é que a gente vai contraindicar, mas você tem que ser bem claro e orientar quanto às possíveis complicações que se pode ter. Vocês estão ouvindo, né, gente? Tenha um médico, então, de confiança, igual o Dr. Fábio. De verdade. Ó,
Como a gente está encaminhando para o finalzinho, a gente já falou sobre os procedimentos e também a doença do silicone, queria que você deixasse, então, uma dica, um recadinho para as pessoas que estão pensando em colocar silicone, pessoas que estão pensando em fazer procedimentos estéticos, que têm doenças autoimunes ou que talvez possam ter. Qual o recadinho que o Dr. Fábio deixa, chamar aquela atenção para o pessoal? Quando se fala em procedimento estético, você quer ficar melhor, então você tem que partir da linha de base que você está bem, com você sistemicamente, Sim. por dentro, ou seja, as tuas outras doenças ou a ausência delas, você está bem para poder pensar em melhorar. Então, sempre procura teu clínico geral, ou teu reumatologista, ou endocrinologista, que te acompanha do ponto de vista clínico, tem que ser bem controlado, documentar as medicações que você usa para o profissional que vai fazer esse procedimento, para que ele tome ciência, né? Ciência do que está acontecendo e dos resultados que pode ter com aquele procedimento. Então, é sempre orientação, conversa antes, não ser uma decisão por instintiva, porque pode ter algumas consequências que são ruins e aí o resultado não sair tão estético quanto a pessoa deseja. Porque, como você falou, né? A gente vai para ficar bonito. Aí chegar lá, dá tudo errado e é complicado, mas total razão. Onde a gente pode encontrar Dr. Fábio? Como que funciona? Instagram, consultório? Sim, a gente tem o Instagram, que é Fábio Gênings, @Fábio Gênings, e a gente atende também na Universidade Federal de São Paulo, faz parte da Sociedade Paulista e Brasileira de Reumatologia. Sim. E também no Hospital Albert Einstein. Muitos lugares que as pessoas podem encontrar. Doutor Fábio, mais uma vez, obrigada. É importantíssimo você estar aqui para falar sobre esses assuntos para a gente. Antes você falou sobre as doenças autoimunes reumáticas, agora falando um pouquinho sobre procedimentos estéticos que muitas pessoas procuram. Então, assim, obrigada de verdade e o convite para você retornar, porque tem mais assunto. Tem mais assunto, a próxima pauta a gente assunto. já sabe, gente. Mas vocês fiquem acompanhando, que aí, quando o Dr. Fábio voltar, a gente dá esse spoiler para vocês. Mas, que é um assunto bem atual. Tá bombando no próximo mês, na verdade, a gente vai ver bastante. Com certeza. Bom, obrigada mais uma Obrigado, vez. Petra. E volte sempre. Obrigado pelo convite. Gente, um beijo. A gente se vê em mais um Caras Bem-Estar já já. Tchau, tchau.